ali. Eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês nesse Tadel sobre algo que nós recebemos da parte de Deus na imersão da semana passada. Na semana passada nós viajamos de segunda e a sexta praticamente, de madrugada, que nós chegamos aqui de quinta para sexta na madrugada. E nós ouvimos muitas revelações de Deus ali. E há algo aqui que nós queremos, como pastores, tanto eu e o Rodrigo, compartilhar com você, que nós aprendemos lá. E nós aprendemos que o nosso discipulador, que em breve o Rodrigo vai estar revelando aí. E o tema desse Tadel é como ser um liderado admirável. Amém? Geralmente a gente prega muito para os líderes, né? Como ser um líder, assim, assado, como é que o líder deve agir. Mas hoje, nessa noite, eu quero trazer uma palavra para os liderados. Como ser um líder admirável. Quem quer ser um liderado aqui admirável? Como ser um liderado admirável. Em Deus, em nome de Jesus, você liderado vai chegar a um alto nível de liderança. Nem todos, pastor. Em nome de Jesus, você liderado, em breve vai chegar a um alto nível de liderança. Amém? Tanto no ministério, no aspecto ministerial, como no aspecto espiritual. Mas antes de você chegar nesse nível alto de liderança, você precisa se tornar um liderado admirável. Sabia disso? Antes de você ser um líder admirável, você precisa se tornar um liderado admirável. E nessa noite nós vamos falar aí de 50 atitudes. Estou brincando. 20 atitudes, e são 20, mas nós vamos falar 10 hoje, 10 na semana que vem. Então, 20 atitudes que todo líder valoriza em um liderado, nós vamos estar falando nessa noite. E essas atitudes, irmãos, fazem toda a diferença. Porque, na verdade, todo mundo quer chegar lá, quer ser um líder também. Então, todo mundo sonha em ser alguém que inspira as pessoas e também que motiva as pessoas, amém? Você quer ser uma pessoa que motiva, que inspira? Todo mundo quer ser um líder inesquecível, um líder fascinante. E aqui eu não vou estar falando só para líderes, ou para quem quer ser líder de célula, ser líder de um ministério, ser líder na casa de Deus, mas em todas as áreas da nossa vida. Então, se você, na sua família, ou você é líder ou você é liderado. No seu trabalho, ou você é um líder ou você é um liderado. Na sua escola, ou você é um líder ou um liderado. Na sua faculdade, ou você é um líder ou você é um liderado. Então, você ou está numa posição ou você vai estar na outra. Isso em todos os aspectos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, Deus não põe limites naquilo que você pede para Ele. Deus fala assim na sua palavra: pede-me e te darei as nações por herança e até os confins da terra. Porque Deus, como nós já aprendemos aqui, Deus, Ele tem prazer em dar, porque essa é a natureza de Deus, é dar. Então, o problema é o caminho que se toma para chegar lá. Tem muita gente que, infelizmente, em nome de querer ser em paz de multidões, acaba o quê? Deixando a desejar como filho. Acaba se esquecendo, principalmente, de como você deve ser admirável como liderado, como filho. Então, Deus, Ele se agrada mais da obediência do que da gordura, do que o resultado. Então, em primeiro lugar, você precisa buscar isso. Ser agradável, ser admirável para Deus. Porque, consequentemente, você vai ser também para as outras pessoas. Então, o que agrada a Deus não é quantos filhos você vai conquistar, ou que você conquistou, mas que tipo de filho você tem sido. Que tipo de filho você é? Qual o perfil do liderado que todo líder gostaria de ter, irmãos? Qual é o perfil? Dentro do seu coração deve existir um desejo de acertar, o desejo de ser esse liderado, de alcançar esse alvo, esse liderado admirável. Então, nós precisamos focar, primeiramente, no nosso coração. Como está o nosso coração? E se o rio desaguar no mar, ou seja, se você chegar à liderança, amém, glória a Deus, maravilha. Mas se você for só um rio, ou você continuar sendo só um liderado, já é o suficiente, glória a Deus por isso, amém? Porque todos nós estamos aqui para sermos servos do Senhor Jesus. Então,
um grande líder, antes de qualquer coisa, ele é primeiro um grande liderado. Ninguém vai ser um grande líder se ele não for um excelente liderado. Atitudes e decisões que vão nos colocar nesse ranking de bons liderados aí, nós vamos ver aqui. Então, primeira palavra, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5. Pode abrir sua Bíblia, para você não perder o costume. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5, amém? Você já abriu? Está na tela. Eu vou abrir aqui também. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Paulo está falando de quem aqui? De quem, irmãos? Timóteo. É a carta a Timóteo, um discípulo amado de Paulo. Então, Paulo aqui está elogiando Timóteo. Filipenses 2, 19 a 24. Diz assim a palavra de Deus: espero do Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quanto receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Amém? Paulo está falando aqui do seu discípulo Timóteo, que é um liderado, ou que era um liderado admirável. Um liderado que não se importava com seus próprios interesses, mas ele se importava com o interesse do seu líder e com o interesse do seu principal líder, que é Jesus, que é Deus. Então, Paulo aqui ele deixa bem claro isso. Então, nós precisamos, irmãos, desejar estar entre aqueles como Timóteo. Um excelente liderado. Aquele que o seu líder pode chegar para você e falar assim: nesse cara você pode confiar. Nessa mulher você pode confiar. Porque é um excelente. Eu estou querendo mandar ele porque eu confio nele. Eu coloco a minha mão no fogo por ele. Agora tem liderados, irmãos, que o líder não pode colocar a mão no fogo nunca, porque vai queimar. Infelizmente. E a gente vai ver algumas atitudes aqui. Primeira atitude: não deixe seu líder pedir mais do que 2 vezes alguma coisa. Irmãos, não tem coisa mais chata, não tem coisa mais complicada do que você ter que pedir a um liderado seu 2 coisas de novo, 2 vezes a mesma coisa. Por quê? Você vai lá e pede alguma coisa para o seu liderado. Se ele não fez e você vai ter que pedir a segunda vez, significa o quê? A maioria das vezes que ele esqueceu, que ele não anotou, que ele não deu importância àquilo. Então, não deixe seu líder pedir mais do que 2 vezes alguma coisa para você. Se ele te pediu, faça logo. Porque todo líder espera que o seu liderado seja o quê? Proativo, que ele já tome atitudes. Aqui, não sei se vocês se lembram da história do centurião, que ele falou com Jesus: eu digo vai, ele vai. Eu digo vem, ele vem. Fala uma vez só. Não precisou falar 2 vezes. Ele não precisava falar com seus liderados, seus soldados 2 vezes. Então, pedir várias vezes a mesma coisa a alguém é algo muito ruim para um líder. Muito ruim. Porque isso também faz o quê? Perder tempo. Se o líder tem que te pedir 2 vezes a mesma coisa, ele está perdendo tempo. E você também está perdendo seu tempo. Então, a primeira coisa aí para você que está anotando, que se você for um liderado admirável, você já está anotando. Tá bom? Para você rever depois.
Então, não deixe seu líder pedir 2 vezes alguma coisa. Segunda atitude que você precisa ter: pega a permissão e não apenas comunica decisões tomadas. Tem gente que vai avisar o líder depois que já fez. Adianta isso, irmão? Primeira coisa que você tem que fazer: pedir permissão. E não simplesmente comunicar uma decisão que você já tomou. Nem adianta. Quantas vezes a gente já pegou essas situações aqui na igreja? Eu, Rodrigo e eu. A pessoa vem comunicar. Tá bom, está comunicando bem, mas não vai adiantar nada. Se a pessoa já tomou uma decisão errada, já era. Então, pega a permissão e não apenas comunica decisões já tomadas. Então, pedir a bênção para ir a determinado lugar, atender, por exemplo, um convite. Às vezes você recebeu um convite para pregar. Gente, vocês, todos nós aqui, pelo menos a maioria, faz parte da igreja aqui da Palavra e Poder. Todos vocês aceitaram estar debaixo de uma liderança. Então, quando você está debaixo da liderança, para ir pregar em outra igreja, você precisa pedir permissão. Não que o líder é dono da sua vida, mas porque você é um liderado admirável. Então, todo liderado admirável vai pedir a bênção do seu pastor, do seu líder de região, do seu líder de célula, para ir pregar em outro lugar, para ir dar uma palavra em outro lugar. Tem uma irmã aqui na igreja que toda vez que ela é convidada para cantar em algum lugar, ela me passa uma mensagem, pedindo, a bênção, perguntando se pode ir. Isso, irmãos, isso é submissão. Isso é bênção para a vida de todo liderado. Há uma diferença entre informar e buscar orientação. Tem muita gente que só informa, mas não quer nem saber da orientação do seu líder. Está nem aí para o que o seu líder está... A vida é minha, eu faço o que eu quero. Está nem aí para o que o seu líder está pensando. E não é assim que um liderado admirável se porta. Em terceiro lugar, ele não é falso com o seu líder. O bom liderado não é falso com o seu líder. O líder falso é insatisfeito no quarto, ou seja, pelas costas, ó. E feliz na frente do seu líder. Parece que nada está acontecendo na frente do seu líder. Isso é falsidade, irmão. Isso é falsidade. Então, tudo que você tiver que falar com o seu líder, fala com ele, não fala pelas costas dele. Pode ser seu líder de célula, pode ser seu esposo, sua esposa, não sei, pode ser o seu patrão. Anota essa frase aqui que é muito forte. A insatisfação é a mãe da rebeldia. A insatisfação é a mãe da rebeldia. Se você está insatisfeito com alguma coisa, com o seu líder, corre hoje mesmo e fala com ele. Abra o seu coração. Porque se você está insatisfeito, provavelmente você vai se tornar um rebelde. E é exatamente isso que Satanás quer da sua vida. Quarta atitude, ele prioriza sempre a agenda do seu líder em detrimento da sua. Meus liderados esperam, mas o meu líder eu não deixo esperando. O que significa isso, irmãos? Às vezes, o seu líder precisa muito de você. E aí você já marcou uma outra coisa. Claro que você vai falar primeiro com ele, meu líder, eu marquei uma reunião com os meus liderados lá, com meus líderes de célula, com os meus membros da célula. E aí ele vai te dizer, não, então vamos marcar um outro dia, vamos marcar um outro horário. Ou ele vai dizer, eu preciso muito de você, eu preciso demais de você nesse dia, nesse horário. E aí, o que você vai fazer? Como um liderado admirável? Ou o que você deve fazer? É simplesmente chegar para os seus liderados e explicar a situação. Por quê? A agenda do seu líder precisa ser mais importante que a sua. E isso para você ser um liderado, o quê? Admirável. Porque quando você for líder, você vai querer ter liderados assim. Liderados que priorizem a sua agenda. Quando eu falo agenda, é agenda em relação às atividades em que você está inserido, seja na empresa, seja na igreja. Quinta atitude, tem prazer em servir o seu líder. Irmãos, o liderado admirável gosta de ser liderado pelo seu líder. Se você não gosta de ser liderado, então desiste, irmão. Se você é insubmisso, se você tem dificuldade em obedecer, desista, isso não é para você. E automaticamente você também não vai ser um líder nunca.
Então, o texto de Josué 1:1 diz assim: Moisés era servo do Senhor e Josué servidor de Moisés. Quem era Josué? Servidor de Moisés. Josué estava o tempo todo servindo a Moisés. E quem se tornou Josué, irmãos? Um grande general do exército de Israel, o líder do povo de Israel, depois de Moisés. Por quê? Porque ele decidiu ser um liderado admirável. Ele servia a Moisés. Todo liderado deve ter em mente que de facilitar a vida do seu líder, fazer de tudo para facilitar. Desenvolver o hábito de derramar água nas mãos do líder. O que significa isso? 2 Reis 3:11 diz que Eliseu deitava água nas mãos de Elias. Aí a gente olha assim, deitava água. Sabe por quê, irmão? Naquela época não tinha torneira. Na época de Eliseu não tinha torneira. Então o que Eliseu fazia para Elias? Pegava a vasilhinha lá e jogava água na mão do Elias para ele lavar as mãos. Servindo Elias. Em sexto lugar, ele sabe dar feedback. Se tem um problema enorme, é esse tal de feedback. Você pede o liderado para fazer alguma coisa, às vezes não faz, e quando faz, não diz que faz, ou que fez. Irmãos, isso é terrível. Por quê? Prestar conta das tarefas recebidas. Todo liderado admirável precisa prestar conta das tarefas. Eu fiz. Hoje eu não tive tempo, meu líder. Mas amanhã eu planejei para fazer isso aqui. E no caso, amanhã, prestar conta para o seu liderado, para o seu líder. Que você fez feedback. O líder não tem que ligar novamente para você depois da tarefa que ele te deu. É você que vai ligar para ele. Às vezes você tem que ficar ligando, fez isso, fez aquilo. Não, você terminou de fazer. Meu líder, acabei de fazer, preparei o louvor, preparei a edificação no caso das células, já fiz. Se você está no seu serviço, seu patrão pediu um relatório para você fazer, terminei, patrão, um relatório, está aqui e tal. Precisa dar retorno para o seu líder. Sétimo hábito, ele tem um hábito de orar pelos seus líderes frequentemente. Quem tem orado pelos seus líderes? A irmã Isaura aqui, toda vez que a gente conversa, tem orado por vocês, tem orado por vocês. Amém, aleluia, porque é isso que sustenta o ministério. Agora, o quanto você tem orado pelo seu líder? Porque quando muitas vezes você que vai pregar, você ora, mas quando é o seu líder que vai pregar, será que você está orando por ele, para ele pregar? Porque tem gente que faz jejum, ora, aquela coisa toda, quando vai pregar, mas quando o seu líder vai pregar, não está nem aí. Para o que vai acontecer? Oitava, ele sabe operar com o estilo da liderança do seu líder. Então, veja como o seu líder faz e faça também. Copiar não é pecado não, irmão. Coisa boa, é claro, né? Aí, até o pastor deu o exemplo de uma garupa de moto, né? Apesar que eu tirei carteira para moto, mas depois que eu tirei a carteira, eu nunca mais coloquei a mão numa moto. Mesmo porque a gente não tem moto. Enfim, mas eu andei muito na garupa de Rodrigo. Não sei se eu era uma boa acompanhante, né? Era. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Então, eu andei muito na garupa de moto, nossa moto, né? E o que acontece? Quando você está na garupa de uma moto, se o piloto vai para um lado e quem está na garupa vai para o outro, o que acontece? Né? Vai cair, ainda vai tombar o coitado do piloto ainda, e só Deus para livrar, né, do pior. Então, é exatamente assim. Faz de conta que você está na garupa da moto do seu líder. Vai com ele. Copie o seu líder. Descubra como seu líder opera e embarque com ele. É ele quem é o líder, não você. Tem gente que quer mandar no líder. Não, é você que nesse caso, entre aspas, é mandado, irmão. Você que está aprendendo. É você quem tem que se adequar ao estilo de liderança do seu líder. Quando você for líder, aí você vai resolver. Mas enquanto você for um liderado, respeite o seu líder e se submeta à liderança dele. Nono e último, é livre das expectativas utópicas a respeito do seu líder. Para de criar expectativas no seu líder. Aceita como ele é, meu irmão. Para de querer mudar o seu líder. Aceite como ele é. Aceita que dói menos.
Seja feliz e não permita ser infeliz tentando o tempo todo mudar o seu líder ou criticá-lo. Amém? Semana que vem a gente termina o restante, no caso vai ficar 1 para 10, então tá bom. Ele é portador de boas ideias e sugestões. Gente, pelo amor de Deus, só em relação ao Rodrigo aqui. Quando o Rodrigo estiver subindo para pregar, ou qualquer outro pregador da casa ou de fora, não dá notícia ruim para ele, não. E tem gente que chega ali na hora, aconteceu isso, pastor, aconteceu aquilo. Por quê? Quem prega está todo envolvido emocionalmente também com o sermão. Se você chega e dá uma notícia de uma tragédia para ele, vai desequilibrar o pregador emocionalmente. Então, seja portador de boas ideias e sugestões. Ele está a todo tempo pensando em como melhorar e ver o seu líder mais feliz. Então, seja humilde também se não aceitar a sua ideia. Porque tem gente que vai para uma reunião e acha que todo mundo tem que concordar com a sua ideia. E se alguém não concordar, a pessoa fica chateada. Isso é ser um liderado mimizento e não um liderado admirável. Então, se a sua ideia não foi aceita, amém. Nós vivemos o quê? Em grupo. A gente vive no coletivo. Então, tem outras pessoas também que às vezes vão ter uma ideia melhor do que a sua. Assim também como muitas vezes você vai ter uma ideia melhor do que a do outro. Agora, se você ficar mimizento, não ficar chateado porque não aceitaram a sua ideia, você não está sendo um liderado admirável. Então, uma ideia sua dada em uma equipe não é mais sua, mas é de toda a equipe. Então, quando você... Aí tem gente também que quando a ideia é aceita, se acha, né? Aliás, tem certeza, né? A ideia foi minha. Não é isso não, irmão. Quando você dá uma ideia no grupo, a ideia deixa de ser sua para ser a ideia do grupo, para ser a ideia da igreja. Porque nós somos um todo, nós somos o corpo de Jesus Cristo. Então, aprenda isso em nome de Jesus e pare de ser portador de tragédias e seja apenas portador de boas ideias e sugestões maravilhosas em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos levantar e vamos orar. E peça aí no seu coração agora para que você seja um liderado admirável. E não um liderado chato, mimizento, que só traz dor de cabeça para o seu líder. Tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu quero nessa noite agradecer pela vida de cada irmão que está aqui, de cada liderado, ó Deus, porque nós somos o seu corpo e com certeza há muitos servos do Senhor aqui nessa noite. E, ó Deus, eu sei que o Senhor trouxe essa palavra, talvez, ó Deus, eles estejam se achando em alguma dessas atitudes e que o Senhor os ajude a ter atitudes de um liderado admirável, porque o Senhor espera isso de nós, o Senhor conta conosco para que o teu reino cresça através desses liderados admiráveis. No nome de Jesus eu te peço isso, abençoe cada líder também na tua casa, ó Deus, os líderes, pastores de núcleo, pastores de região, ó Deus, supervisores, líderes de célula, líderes de ministérios, todos, ó Deus, que têm sido cabeças aqui na tua casa, ó Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia e os capacite cada vez mais para que o teu trabalho cresça de forma sobrenatural, na palavra e poder, em boa esperança e aonde estão todos os nossos núcleos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua vida.